Olá, sejam bem-vindos ao Conversas Acadêmicas. Eu sou a Irosânia, acadêmica de Psicologia da FAG. Está conosco os colegas da FAG, o Marcos Vinícius, o Eric, a Valéria, a nossa querida professora, psicóloga Ana Maria, também da FAG, e o nosso convidado, Guilherme Alisson, psicólogo clínico, e a qual agradecemos por ter aceitado estar conosco e aos espectadores. Nos últimos anos, temos assistido a avanços impressionantes na tecnologia, especialmente em áreas que antes pareciam exclusivamente humanas. Mas será que existe algo que as máquinas jamais poderão substituir? Esta noite, vamos explorar uma questão que mistura ciência, emoção, ética, desafiando nossas ideias sobre o que significa cuidar da mente humana. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um tema muito interessante e, ao meu ver, um tanto quanto polêmico, que é sobre essa questão se a inteligência artificial ela pode estar substituindo o psicólogo. Mas antes eu queria chamar o nosso psicólogo, o Gui, para ele estar se apresentando para a gente, falar um pouquinho sobre ele. E Gui, se apresenta aí para a gente, fala um pouquinho de você, fala o seu Insta para divulgar para o pessoal. Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou o Guilherme, né? Como eu fui muito bem apresentado pelos meus colegas aqui. E estou aqui hoje, então, eu sou psicólogo clínico, trabalho como psicólogo no NAE aqui na FAG também, né? Faço atendimentos clínicos usando a abordagem da psicanálise. E estou aqui um pouquinho para falar sobre esse tema, né? Controverso, polêmico, que é a inteligência artificial. E vou falar meu Instagram, então. Meu Instagram é @psique, com C no final, .guilherme. Então, entrando no tema, a gente vai falar um pouquinho sobre aplicativos de saúde mental, chatbots. Não sei se todo mundo aqui conhece os chatbots, o que são. Mas chatbots são programas de computador que simulam conversas, utilizando a inteligência artificial. Então, como se fosse uma calculadora de palavras. Ele não computa números, mas computa palavras. Então, ele tenta prever quais palavras fazem mais sentido juntas com base naquilo que você perguntou. Então, a gente pergunta que cor é o céu. É como se ele pegasse essas palavras e ele tivesse colocando um vetor, jogasse no banco de dados, fizesse uma análise e aquilo que mais aparecesse viesse à tona, entendeu? Para estar respondendo aquilo que você perguntou. Assim, é um tema muito... é um pouco complexo, assim, de explicar. Eu tenho 2 semestres de engenharia de software, não sei se serve para explicar. Já ajuda. Já está melhor do que a gente, Marcos. Inclusive, quando eu vim me matricular na engenharia de software, a primeira pessoa que eu tive contato foi o Gui. Uhum. Eu vim com um amigo, inclusive, a gente foi lá na reitoria. No marketing, né? Fazer o vestibular? Isso, Legal. Aí a gente subiu lá e falou com você. Foi o primeiro contato aqui dentro da FAG mesmo. Olha só, a gente está no podcast agora. Legal, né? Então, voltando ao assunto dos chatbots, essa questão... Que hoje a gente tem um específico que está muito em alta, que é o ChatGPT. Né? Todo mundo aí vem utilizando, o pessoal faz trabalho, projeto. E hoje o pessoal vem utilizando para estar como uma forma de terapia, né? Vem buscando... Para conversar com o ChatGPT. Mas assim, até tem uma frase aqui que eu deixei, na questão que fica, até onde a tecnologia ela ajuda na saúde mental, mais importante, até onde ela é uma solução e até onde ela pode se tornar um problema. Acho que seria mais... A gente vai trabalhar mais em cima disso hoje no podcast. Posso só fazer uma contribuição? Você estava falando, eu lembrei aqui. Eu não me lembro exatamente o ano, mas foi ali entre 2015 e 2017. O Facebook lançou um chatbot que era sobre o tema de suicídio. Não sei se vocês lembram disso, se chegaram a acompanhar. E foi muito interessante para nós da psicologia, porque as pessoas começaram a perguntar, mas será que é importante, né? Mesmo os alunos da psicologia falavam, será que não é bacana a gente participar como se fosse um treino? E eu lembro que na época foi muito polêmico, porque ele era muito bem treinado, vamos dizer assim, né? O chatbot era muito bem treinado. E aí as pessoas, mesmo sabendo que era um chatbot, ele era tão bom, tão
parecido com o real que as pessoas chegavam a se confundir. Então, o personagem lá falava assim, agora eu não vou poder falar contigo porque eu vou no dentista. E aí, de fato, ficava lá 2 horas, 3 horas sem responder. E eu lembro que na época também tinha situações que, dependendo do que você falasse, a pessoa, o personagem, né, ele cometia suicídio, não respondia mais. E eu lembro o quanto as pessoas ficaram impactadas com isso. Hoje em dia, a gente já tem um uso muito diferente, né? Eu já vejo pessoas que usam o ChatGPT como se fosse um oráculo. Né? Eu quero convidar tal pessoa para sair comigo. O que você acha? Né? E aí elas fazem aquilo que o ChatGPT diz que é para elas fazerem. E é interessante a gente pensar no quanto a tecnologia pode ser útil, né? Mas o quanto ela pode ser prejudicial. Acho que é mais ou menos nesse sentido a nossa conversa Essa hoje. dependência que a gente tem nela hoje. Exato. Pensando nessa questão toda, né, que a gente está falando de prejuízos, de benefícios e tal, na tua atuação clínica, você já vê alguma coisa, algum efeito disso nas pessoas? Olha, prof, com os meus atendimentos clínicos, não, né? Mas eu vejo muito na internet as pessoas falando sobre, né? E eu dei uma pesquisada, uma atualizada, né? Para até vir no podcast também. E eu vejo que tem muitos chatbots agora que também são usados como para substituir a terapia. Então, eles servem justamente para isso. Tem profissionais que são ali trabalhando em cima desses algoritmos para personalizar e adaptar. Tem até uma moça, né, que fez terapia com esse chatbot aí e tá dando seu relato ali, contando no YouTube mesmo como que funcionou, né, como que ela melhorou em relação a isso. Mas eu fico pensando, né, como é muito novo ainda, a gente não sabe o efeito disso a longo prazo. Como que vai ser, não tem muita pesquisa sobre, e a gente sabe como o ser humano é complexo. Então, como adaptar uma máquina a isso, né? Tem muitas questões aí que a gente pode pensar sobre, né? Com certeza. Eu até penso nessa questão da desumanização mesmo, né? Então, assim, num caso mais grave, como alguém que tem ideação suicida, tá numa crise grande de ansiedade, quando vai, sei lá, digita o seu problema, descreve sobre a sua vida, vai receber, querendo ou não, uma resposta automática. Vai ser algo meio superficial. E sabe, Marcos, pensando nessa questão, né, do suicídio, que é um pouco mais complicada aí, acho que é um assunto, assim, muito importante da gente abordar, pesquisar sobre, porque não é algo fácil, né? Pensando aí no suicídio, a gente tem que diferenciar aí a ideação suicida do comportamento suicida, né? Então, a ideação ali, o pensamento, o planejamento, a gente tem que pensar nisso como uma forma de intervenção. Então, se o paciente chega ali com um pensamento, com um planejamento, é uma forma de intervenção. Se ele já tem um histórico, né, de que já tentou, né, enfim, aí a forma de intervenção talvez seja outra. E a gente tem que pensar nos nossos limites também como psicólogo, né? Até onde que a gente tem uma técnica ali para fazer o paciente não cometer nada, né? Em uma sessão, será que é possível? Chegando ali no chatbot, olha, se você não fizer alguma coisa agora, eu vou me matar. Será que uma máquina é possível segurar a pessoa lá? Será que uma máquina vai ligar para a família? Será que uma inteligência artificial vai ligar para o SAMU? Eu acho bem difícil, né? Então, é um assunto muito delicado para se tratar. E, ao mesmo tempo que é delicado, ele é muito emergente, porque ele está aí, as pessoas já estão usando, né? Se a gente for pensar no ChatGPT, que ele se popularizou mais, talvez faça 2 ou 3 anos, mais ou menos. Quer dizer, já tem 2 ou 3 anos que as pessoas já estão usando isso, né? E outra coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, tem coisas que a gente vê na clínica que elas são muito sensíveis, né? Então, às vezes a gente está atendendo um paciente, a forma como ele se mexe na cadeira vai dizer para a gente que ele está desconfortável, mas tem lá uma pessoa, um ser humano que está olhando para isso e vai entender essa nuance de um comportamento que é muito, muito sutil. Não tem isso num chatbot, né? E aí, como que isso vai ser usado? Não vai ser usado? Não vai faltar alguma coisa, então, né? Até a expressão, né? Expressão facial, enfim. No chatbot você não vai ter isso, né? Com presencial, o psicólogo ou online, ele vai estar te olhando
e vai estar vendo como você está se expressando. Exatamente. Expressão facial, corporal, enfim. E o chatbot, ele não tem esse quê Esse olhar, que né? necessita, esse olhar. Exato. Né? Eu até... Quer falar? Eu ia só complementar que é quase como aqueles influencers que tentam fazer uma análise de uma pessoa online. Só pega uma fração da questão e não tem como analisar o contexto todo só por aquilo. É Exato. algo bem limitado. Perfeito, né? E pensando até nessas delicadezas aí da clínica, né? Eu lembrei agora de uma fala de um professor meu, né? Quando eu estudava, enfim. E ele falou que estava atendendo um paciente e falou, até semana que vem, fulano. E aí ele falou, se eu voltar. E aí, como que o chat GPT vai pegar isso, né? Enfim, qualquer chatbot aí tem que ter muito treino. Eu não sei, né, que algoritmo usar para pegar esses pequenos detalhes, né? Até trazendo um pouco da minha abordagem aí, os atos falhos, né? Os xistes. Então, é muito detalhe que eu acho que, neste momento, ainda não... A inteligência artificial não tem essa capacidade, né? Porque ele tem os dados básicos, né? Mas e a imprevisibilidade humana? Uhum. Eu acho que a inteligência artificial, não como terapia, mas eu acho que em algumas funções ela ajuda, né? Questão de, tipo, muitos dados. Um psicólogo consegue colocar os dados de alguma forma, como que eu posso falar? Tipo, Os dados básicos, né? De que são comuns entre as pessoas. Agora, aquilo que não é comum, como que ele vai identificar? Pois é. Até está tendo pesquisas para utilizar a inteligência artificial para auxiliar nas avaliações psicológicas, né? isso, nessa questão. Nas entrevistas ali, formas de pergunta. Então, nesse trabalho inicial aí, né? Esse trabalho fora da clínica, né? Do que o psicólogo termina de atender e vai fazer o protocolo ali, o prontuário do paciente, né? Então, talvez aí, sim, possa usar a inteligência artificial para auxiliar mesmo, como uma No ferramenta. diagnóstico inicial, né? Isso, como uma ferramenta, né? Para atendimento. Mas quem tem que atender, eu acredito que seja o ser humano. E isso que você está falando também é interessante, né? Talvez eu tenha um pouquinho mais de conhecimento de tempo, assim, né, na psicologia. E eu lembro que antes da pandemia, nós já tínhamos profissionais que atendiam de forma online, né? Mas eu lembro que, de maneira geral, esses profissionais, eles não eram tão bem vistos, tão bem reconhecidos quanto os profissionais que atendiam presencialmente. Aí, quando veio a pandemia, a gente não teve opção. Todo mundo teve que atender online, porque a gente não podia se encontrar presencialmente. E as coisas mudaram muito. Por que eu estou contando isso? Porque, é como eu estava dizendo antes, a gente tem aí o ChatGPT há 2 ou 3 anos. Como será que vai ser daqui 5, daqui 10 anos? Será que a tecnologia também não vai evoluir de uma forma que a gente possa usar isso de uma maneira positiva? Mas eu concordo contigo, Guilherme. Eu acho que vai ser uma ferramenta, não uma substituição do psicólogo. Porque a gente estuda, né, a subjetividade humana e a gente sabe que ela é muito complexa, né? Mesmo que a gente passe anos programando um chatbot, talvez a gente nunca vai conseguir. Uma outra coisa que eu ouvi uma vez, numa discussão dessa, que eu acho bem importante, é pensar assim, ó, tudo que está no chatbot, um ser humano teve que colocar lá. Né? O computador, ele não cria isso. Alguém tem que alimentar. Exatamente. Então, esse também é um aspecto, acho que uma ideia para a gente pensar sobre a possibilidade, né, do chatbot substituir os atendimentos com um psicólogo. Eu, particularmente, talvez eu seja muito conservadora nesse sentido, mas eu acho que, por enquanto, pelo menos, a gente não tem muitas perspectivas de substituição, mas sim no uso como uma ferramenta. E também tem a questão de... Eu não sei isso futuramente, mas a questão de privacidade mesmo. Eu acho que a gente deposita muita coisa ali. Eu não sei se tem algo que... Questão de ética, né? Questão de ética, algo que tem um suporte ali que esteja controlando essas questões. Como vai ser usado esses dados, né? Na verdade, não tem, né? Porque os dados que estão na internet, eles estão disponíveis. Eles têm acesso. E já um psicólogo tem, né? A sua responsabilidade, a sua ética. E ele pode ser punido. Já quem vai punir um robô? Né? De que forma que vamos puni-lo? E a responsabilidade do que um robô
passar para um psicólogo, se a pessoa tomar uma atitude com os argumentos da IA, né? Depois o psicólogo vai responder. Que quem pode responder por um robô? Sim. Então, independente, a responsabilidade vai ficar com o psicólogo. Com certeza. Pensar que existem hackers também, né? Que apesar de ter ali uma segurança, enfim, até que ponto aquela segurança é realmente segura, né? Para proteger os dados ali dos pacientes, né? E até o chat GPT mesmo. A gente acaba compartilhando muita coisa ali no chat GPT e às vezes coisas íntimas. E aí, quem que está tendo acesso àquele chat GPT? Quem que controla ali, né? Será que ninguém pode ver mesmo as conversas? Né? Ninguém pode usar isso contra você? Então, é muita pergunta e eu vejo que as pessoas têm muita insegurança em relação a isso também. Né? Dando uma pesquisada aí, eu vejo que as pessoas não se sentem seguras contando tudo, né, da vida delas para um robô. Eu até acredito que essa procura começou, como a professora falou, pós-pandemia, né? Exato. Foi um momento que estava todo mundo em casa, não poderia sair. E eu acho que com isso muita gente saiu doente dessa pandemia, né? Então, procura aumentou. Tanto que deu uma valorizada no assunto saúde mental após a pandemia, né? Passou a ter mais valor, falar sobre, tratar. Isso, nossa, muito. Muito A mesmo. pandemia fez com que as pessoas olhassem para as questões de saúde mental de uma forma que eu nunca tinha visto acontecer, né? Isso, por um lado, é bom, porque, né, significa que as pessoas estão preocupadas com a sua saúde mental. Por outro lado, tem o aspecto preocupante, né? Porque as pessoas estão cada vez mais adoecidas também, do ponto de vista da saúde mental. Mas essa contribuição online, né, da terapia online, só retomando, tem muito lado positivo, porque ela consegue acessibilidade a pessoas que não têm uma condição financeira, né, adequada ou possível para pagar, né? E também a distância, né? Você não há necessidade de você estar aonde no consultório, né? Embora eu faço terapia online e faço presencial. E a diferença também não é a mesma coisa, sabe? Por mais que seja, mas eu entendo que é uma contribuição que foi muito interessante nesse momento de pandemia e vai continuar, na minha visão, sendo positiva para as pessoas. E isso que você está falando é bem interessante, né? Porque do mesmo jeito que você fala que para você a terapia presencial ela é mais eficaz, talvez, mais positiva, tem pessoas que já falam o oposto. Eu prefiro o modelo online porque eu fico mais confortável, porque eu estou na minha casa, porque eu tomo meu café, e, né, tem a questão também da acessibilidade, da distância e coisas do gênero. Então, é muito pessoal também, né? Mas assim, eu digo, me parece que por mais que você fique focando no psicólogo numa tela, ele não consegue captar todos os teus movimentos, o que você está sentindo. É nesse sentido que eu acho mais produtivo o presencial. E a mesma coisa seria, pior ainda, seria você ficar olhando para um robô. Você vai ficar olhando para um robô e daí ele vai falar o que para você, né? Então, as reações dele vão ser o que ele conhece, o que foi colocado, e não o que a pessoa está sentindo. E sim, eu acredito que em muitas abordagens, acho que se não todas, da psicologia, tem a questão da relação terapêutica, né? Que do psicólogo e do paciente, né? Que muda de nome ali, transferência, mas no geral é parecido. E qual que vai ser essa transferência com uma inteligência artificial, né? Que presença é essa que é um algoritmo? Né? Fico me perguntando isso, né? Porque... Hoje eu assisti um pedaço de uma entrevista, né, de um psicólogo que fez um teste dizendo para o robô que ele, né, queria que fosse a sua namorada. E daí ele ficou falando, né, mas ele disse que no decorrer da conversa, os robôs estão programados para dizer, eu não sou real, eu sou um robô, né? Mas assim, foi fluindo, né? Ele foi perguntando, inclusive teve coisas assim que foi interessante, que ele disse que ele perguntou coisas que não se acontecem no relacionamento normal, né? Você gosta do quê, né? Ele responde,
Faz a pergunta para a pessoa também, e você, gosta do quê, né? Então, assim, mas o lado que é complicado nisso, que pode criar uma dependência da pessoa com o robô. E isso não é positivo. E também a questão que eles colocaram com relação à questão sexual, que você ele pode estar falando coisas que não vai ser positivo, né, numa conversa com um robô. Isso pode levar a pessoa depois a ter problemas. A Rosane falando isso, eu fiz um teste hoje com o robô, assim, como se passando por uma pessoa com ideação suicida. Assim, eu achei bem positivo, assim, o que ele escreveu. Ele falou sobre eu buscar rede de apoio, sobre falar que eu não estava sozinho, sobre eu buscar terapia, falou que a melhor solução seria a ajuda de um profissional. Então, eu acho que, assim, com a experiência que eu tive, eu acho que foi positivo, assim, pra Mas esse aquilo sentido. que o Gui falou antes, tá, mas e daí se realmente tivesse, né, a ponto? Nesse Quem é sentido, que ia sim. te corrigir? Quem é que ia te socorrer? Se eu estivesse falando... Ele não vai estaria ligar pra um- fazendo futuramente. E isso é bem interessante, né? Porque, às vezes, se a gente for pensar no fenômeno mesmo do suicídio, né? A gente sabe que existe uma desesperança muito grande. Será que adianta ter um chatbot falando assim, procure psicólogo, né? Relaxe, faça um alongamento. É nesse sentido que eu penso, né? Tipo, se a gente estivesse levando ao pé da letra, né? Sobre a Isso. substituição. Isso mesmo, exatamente. Lógico, é como a gente falava antes, a tecnologia ela é ótima, né? A nossa vida hoje é muito melhor do que há 10, há 20 anos atrás, porque a gente tem recursos que nós não tínhamos. E quando eu falo tecnologia, é todo tipo de tecnologia, né? Não só a inteligência artificial. E a gente, em alguns momentos, foi resistente, teve medo, né? Ao longo da nossa história enquanto humanidade. E a gente foi se adaptando a ponto da gente não saber mais viver sem algumas tecnologias, né? Mas para tudo, né, dessas coisas que eu estou falando, a gente também vê tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? E talvez esse equilíbrio é que seja a nossa angústia, a nossa dúvida nesse momento. Qual vai ser o ponto de equilíbrio? Porque é tudo muito novo. Né, vocês falando aí da dependência emocional, né, da questão do suicídio, eu lembrei de uma notícia, eu acho que 2 meses atrás, algo assim. O nome da inteligência artificial, se eu não me engano, é Character.IA. E é do Google, enfim. E essa inteligência artificial, ela faz vários personagens, né? Pode ser um personagem que a pessoa cria, ou pode ser um personagem que já existe lá na plataforma, né? E uma pessoa, um adolescente, acabou se apaixonando pelo algoritmo, né? Pela inteligência artificial e cometeu suicídio. Olha só. E aí a gente vê o quanto as pessoas acabam se envolvendo. Porque é isso, tipo, a inteligência artificial, ela é feita para parecer um ser humano. Às vezes ela convence, né? E aí, como que isso vai Como vai ficar? lidar com isso? Exatamente. E aí, Gui, o que você achou do podcast? O que você tem para falar sobre? Né, é um assunto polêmico aí, é uma novidade, né? A gente está trabalhando com uma novidade, então tem pontos ruins, tem pontos bons, né? Então, muita coisa aí para pesquisa da psicologia, muita coisa aí para investigar, para ver, né, quais que são os prejuízos e qual que é a parte que a gente pode usar como ferramenta para melhorar, né? Por que não aprender um pouco com a inteligência artificial, né? Não são só prejuízos. E eu acho que é isso, né? Dando um geral assim mesmo. Tentar pegar a coisa boa da situação. Deixa eu agradecer também a prof, primeiramente, né? Que eu aprendi muito com ela durante toda que a querido. faculdade. Ai, sinto saudade. Eu até esqueci de falar, a gente tem que Eu deixar também. isso registrado, que o Guilherme é nosso convidado hoje, mas é nosso egresso, foi aluno, né? Participou de muitas atividades como essa, né? Em outros momentos, em outros formatos, né? E eu acho muito legal esse encontro, sabe? Do aluno que está estudando, que está, né, no início dessa caminhada com os nossos egressos, que também já fizeram esse percurso e que tem voltado com muita bagagem, com muitas coisas interessantes para contar da atuação profissional. Obrigada, Gui. Eu que agradeço, prof. E para mim também é tudo muito novo ainda, né? São 2 anos aí praticamente de formação. Então eu estou aprendendo muita coisa ainda, né? Mas eu trago um pouquinho da minha experiência para contribuir com vocês. Perfeito. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado, Gui.
Então, para finalizarmos, a gente traz uma mensagem que é do nosso grupo, Construímos Juntos. O cuidado humano é insubstituível quando se trata da saúde mental. Use a tecnologia como um apoio, mas nunca abra mão do contato humano quando precisar. Nos despedimos e agradecemos aos colegas que contribuíram para esse podcast acontecesse, o Eric, a Valéria, o Marcos, especialmente o nosso convidado, o psicólogo Guilherme, por agregar a esse debate tão essencial e atual. Expressamos também nossa profunda gratidão à professora Ana Maria, uma mentora excepcional. Sua criatividade, visão atualizada sobre as tendências do mercado e dedicação constante têm sido essenciais para o nosso crescimento profissional. Desde o início do grupo, você tem compartilhado seu conhecimento e nos proporcionado valiosas experiências práticas como essa, né, que enriquece o nosso aprendizado de maneira única e inspiradora. Deixamos um convite, continue promovendo conversas sobre saúde mental, empatia e tecnologia no seu dia a dia, e não podemos deixar de agradecer a vocês por nos ouvir. Até breve.